do assunto do momento. O depoimento do Careca do INSS. O depoimento começou quente, começou com um bate-boca e tem sugestão de investigado para saber para onde o dinheiro foi desviado dos aposentados. Os detalhes com ele, Ciro Marques. O depoimento do empresário Antônio Antunes, conhecido como Careca do INSS, foi marcado por tensões e negações. O empresário, investigado por suposto esquema de fraude no INSS, compareceu hoje à CPMI, onde negou envolvimento em qualquer crime. Logo no início da sessão, o Careca do INSS causou polêmica ao dizer que não responderia às perguntas do relator da CPMI, o deputado Alfredo Gaspar, porque, segundo ele, o deputado Alfredo Gaspar o chamou de ladrão. Logo depois deu início a um verdadeiro bate-boca entre o advogado do Careca do INSS e alguns deputados, como Zé Trovão. Todo o maior roubo da história do Brasil. Eu não estou pedindo autorização para falar. Mas aqui você presidente. Eu peço auxílio à Polícia Legislativa. Eu peço auxílio à Polícia Legislativa. Deputado Trovão, sente. Eu sou advogado. Eu peço auxílio à Polícia Legislativa. Deputado Trovão, por gentileza, sente. Deputado Trovão. Deputado Trovão, por gentileza, sente. Tem esse direito aqui. Está na lei. O senhor não tem. Está na lei. Não existe. Não existe. Está suspensa a sessão. Consulte a... Depois disso, a reunião continuou com os ânimos mais calmos e o Careca do INSS sugeriu que os deputados e senadores façam algo simples, que pode ser decisivo para identificar os verdadeiros responsáveis pelo que é considerado o maior escândalo de corrupção da história recente do Brasil. Vossa Excelência, como o poder que essa comissão tem, é simples. Siga o dinheiro. Siga o dinheiro para onde foi cada uma. Porque ninguém consegue fazer o que foi feito sem demonstrar para onde vai. Vou repetir aqui, se me permite, senadora, eu fiquei lhe devendo essa resposta. Não sou responsável, nunca fui, não tenho expertise, não tenho inteligência para esse lado da bandidagem, de fazer falsificações de documentos de milhares de brasileiros. Olha, por outro lado, o Careca do INSS negou em diversos momentos tanto ser o responsável pelos desvios, como também ter qualquer relacionamento político com grandes lideranças do Brasil ou mesmo com governos, seja de Lula, seja de Bolsonaro. Assunto que eu tive com o senador Everton, na costelada na casa dele, foi para falar de cannabis. Não existe essa rede de relacionamento minha com parlamentares, qualquer que seja. Haja visto que vocês são um grupo inteligente e seleto. Pergunte a quem me conhece aqui dentro dessa casa. Ninguém me conhece. Porque eu não tenho interesse, eu não trabalho com o governo, qualquer que seja as suas esferas. O único interesse que eu tive foi a pauta da cannabis. Somente isso. É isso aí, Ciro Marques para 96 FM. Olha, só para corroborar um pouco com a matéria, pelo menos 11 carros que estão em nome do Careca do INSS ainda não foram apreendidos pela Polícia Federal. Eles estão sumidos, tá? É interessante, foi muito esse debate aí. Eles foram sumidos. Estão em algum galpão. Ou até no shopping, né? Dizem que tem um no shopping. Os de Nelson Williams estavam num shopping. Em shopping, Você verdade que pediram a prisão do Nelson Williams? Preventiva. A CPMI. A CPMI pediu, né? Pediu a preventiva. Precisa ainda uma autorização judicial. Mas eu queria parabenizar primeiro o advogado do Careca, porque ele foi totalmente intimidado e ele estava ali para defender o Careca. Era a função dele. E assim, já começaram a chamar... Só um instante. Ele começou a gritar na CPI, inclusive com o presidente da comissão. Para defender o... Mas ele tem o direito de gritar ali, de dar as ordens. Quem manda não é o presidente. Mas ele estava sobre ataque e ele gritou porque o tom foi elevado. Um deputado chegou a se levantar e foi para frente da mesa. Não, mas o do presidente para bater dele. E ele estava gritando porque ele estava gritando com o presidente. Ele estava gritando com o Zé Trovão. Mas aí o presidente queria que ele parasse e ele não parou porque o cara vinha agredir ele. E isso é fato. Outra coisa, que o Careca disse que não era o Careca do foi muito bom. Ele disse que não era o Careca? Ele disse, não, eu não sou esse Careca que estão desenhando.
Sabe? Eu sou um outro careca. Eu sou uma outra pessoa. Inclusive o Zé Trovão lá pra Xande diz assim: a gente pode acusar ele de tudo, mesmo de ter cabelo, né? Porque ele é careca. E o advogado dele, inclusive, disse que isso aí foi uma pecha que foi inventada por, ele disse o nome, eu não me lembro o nome, uma pessoa aí que, por maldade, criou esse nome e espalhou pra imprensa, esse apelido. O fato é que, como é um local que era para ser midiático, que não está sendo, porque não está tendo cobertura da grande imprensa, mas, Enio, se concentra tudo muito no careca para não aparecer outras figuras. Isso é importante a gente dizer. Essas associações e esses sindicatos são diretamente ligados à esquerda brasileira. Agora, uma coisa interessante que ele disse, que eu não me lembro exatamente qual foi o parlamentar americano que disse isso, e ele usou o mesmo termo, né? Follow the money, né? Siga o dinheiro. Assim, siga o dinheiro. Pois é, e aí vai aparecer. Mais cedo ou mais tarde. Mas ele quis dizer muita coisa consigo dinheiro. Claro, inclusive, mas ele já disse, mas ninguém sabe se ele vai continuar com essa palavra de que não vai fazer delação premiada. Mas quando ele diz isso, ele diz justamente o contrário. Eu posso fazer a delação premiada. Essa é a questão. É o que ninguém entendeu a ironia do Trump. É a mesma coisa. Quando ele diz eu não vou fazer delação premiada, ele está dizendo justamente o contrário para aquelas outras pessoas que estão assistindo ele, que participaram do roubo contra ele. Atenção, vocês políticos e poderosos. Eu posso fazer a delação premiada, mas também queria pontuar que vai surgir a figura onipresente do Zé Disseu. Zé Disseu é diretamente ligado ao advogado, o Williams, como é o nome dele? Nelson Williams. O Nelson Williams é um dos grandes arquitetos de tudo isso. Então, esse é o homem-bomba. Ele falou a história do follow the money, né? Siga o dinheiro, sendo que o dinheiro que foi seguido até agora, que está relacionado a ele, é um dinheiro pouco interessante. A gente trouxe aqui na semana como esse careca do INSS, que segundo ele não é o careca que pintam, foi apanhado pagando coisas no cartão de crédito, de conta de água, conta de luz, coisa muito comezinha. Por outro lado, funcionários que trabalhavam com ele, especialmente um dos empregados que estavam coordenando a construção de uma mansão gigantesca lá em Brasília desse homem, contou à Polícia Federal como ele circulava em Brasília com malas de dinheiro. Como é que vai dar para seguir esse dinheiro que circulava vivo, em espécie, em Brasília? Ele fala, siga o dinheiro, ciente de que o dinheiro que tem para ser seguido é pouco rastreável. Não tem como rastrear. Por isso que a CPI está se concentrando em pedir sucessivos acessos a diversos órgãos do Executivo, os ministérios, o INSS, Dataprev, Presidência da República, para saber quando, que horas, que dia este homem acessou essas repartições. Ele depois fala que não tem inclinação para a atividade criminosa. Bem, eu acho que sobre isso todos nós discordamos, né? Eu não acredito que um juiz vá decretar uma prisão preventiva, que ele está preso preventivamente. Para você ser preso preventivamente, os motivos são manutenção da ordem social, se você é uma ameaça à ordem social, para preservar a investigação, se você pode ter algum risco de prejudicar, contaminar o inquérito que está em andamento. E qual é o outro, hein? São três: ordem social, investigação. Aí eu não lembro, não. As pessoas que entendem de prisão, por favor, podem me ajudar, porque o chat hoje está assim, de gente que entende de prisão. Me dá então a dica de quem a terceira condicionante para uma prisão preventiva. E esse homem está preso preventivamente. Teve um ponto muito importante do depoimento dele, que vira e mexe, esse homem ou sua defesa diz que não tem por que haver delação. Sei que ninguém questione, inclusive. Ele vai falar em delação. Pois bem, hoje a defesa dele também hoje estava preocupada com um acordo para que se protegesse a esposa, a família do careca do INSS. Olha, a gente já viu esse método antes do Brasil funcionar, e ele funciona muito bem. Quando uma pessoa que está presa
vê a família também ser arrastada, seja ela inocente ou esteja ela envolvida com os desmandos, frequentemente o que vem na sequência é esse homem passar a colaborar com as investigações. Talvez ele mesmo possa nos contar qual foi o caminho que o dinheiro tomou. Os meios a gente já sabe, né? Dinheiro em espécie. E eu também suspeito que dinheiro enviados para offshore, mas ele teria que confirmar isso.